Maravilha, tudo certo? Aula 6 e 7, vamos para Física 2, vamos para a parte de elétrica, vamos falar um pouquinho de campo elétrico, vamos finalizar a nossa ideia de campo elétrico, né? Vou mostrar para vocês o que é um campo elétrico uniforme, na verdade, relembrar, né? Vocês já viram isso no decorrer do ensino médio, com certeza. E vamos falar um pouquinho também sobre potencial elétrico, sobre diferença de potencial, e por aí vai, tá? Meus amados, percebam o seguinte, frente de elétrica já é uma frente um pouco mais, que envolve um pouco mais de cálculo, não tem jeito, né? Então a gente precisa treinar alguns exercícios envolvendo esse tipo de coisa, tá? Meus queridos, na semana passada terminei a aula de vocês comentando sobre densidade superficial de cargas, né? Então, o que eu falei para vocês basicamente? Que eu tinha um certo material, ok? Foi triste, hein? Eu tinha um certo material. Esse material, ele é um material condutor, né? E tem uma superfície, ok? Essa superfície desse material tende a aglutinar a maioria das cargas, ok? Então, o que era a minha densidade superficial de cargas? Era a quantidade de cargas dividido pela área que eu tinha ali naquela superfície. O que eu não cheguei a comentar com muito carinho com vocês é que quando eu tinha condutores pontiagudos, a concentração de cargas na ponta era maior, um efeito chamado de poder das pontas, ok? Então, esse poder das pontas é justamente o poder verificado nos para-raios, né? Então, eu tenho pontas de um material condutor, essas pontas estão carregadas positivamente, ok? Atraindo, assim, as descargas elétricas para que elas possam chegar a esse para-raio e serem dissipadas para a Terra, ok? O campo elétrico na região pontiaguda, meus amados, é maior porque a quantidade de carga ali é maior, tá? Então, a gente vai ver um pouco sobre campo elétrico e vocês vão perceber que quanto maior a quantidade de carga numa região, maior é o campo elétrico nela, tá? Uma vez que o campo elétrico é justamente a região do espaço que está sendo interferida por essas cargas, ok? Meus queridos, o que seria uma situação de equilíbrio eletrostático, né? Então, o que a gente precisa saber nesse momento aqui é o seguinte: se eu tiver um condutor qualquer, né, e aí eu pego aqui um metal qualquer, e eu tiver uma concentração de cargas, por exemplo, né, eu eletrizar por atrito esse material, eu vou ter uma concentração de cargas num certo local, ok? O que acontece? Com o passar do tempo, a tendência natural é que essas cargas se distribuam na superfície do meu condutor, tá? Então, isso ocorre tanto para cargas de sinal negativo quanto para cargas de sinal positivo, ok? Então, com o passar do tempo, a ideia é que eu chegue no equilíbrio eletrostático. O que é o equilíbrio eletrostático? É justamente o condutor possuir uma quantidade de cargas maior, muito maior, na sua superfície do que no seu interior, ok? Onde que a gente verifica isso de uma forma clara no nosso cotidiano? Veículos, carros, né? Então, o que eu tenho no carro? Eu tenho uma carcaça metálica, ok? As cargas estão distribuídas nessa carcaça metálica, enquanto no interior eu não tenho um campo elétrico tão alto, né? Na verdade, eu posso até afirmar que o campo elétrico é muito próximo de nulo ali dentro do carro, ok? Pessoal, além disso, outra coisa importante para a gente comentar na verdade eu já comentei, né, já meio que dei um spoiler para vocês, é que dentro do meu condutor eu tenho um campo elétrico igual a zero. Por quê? A quantidade de cargas dentro do condutor é muito pequena, né, praticamente nula, próximo da quantidade de cargas que eu tenho na superfície do condutor depois que eu atinjo o equilíbrio eletrostático, ok? Então, dentro de um condutor, no interior de um condutor oco, por exemplo, eu vou ter um campo elétrico nulo, tá? Esse campo elétrico nulo no interior do condutor ele é muito usado na ideia da gaiola de Faraday, que a gente vai comentar no próximo slide, tá? Pessoal, outra coisa, percebam o seguinte, olha só. O meu campo elétrico ele é máximo na superfície do condutor, né? Daqui para cá eu tenho uma diminuição drástica do meu campo elétrico. Aqui o meu campo elétrico é máximo, perfeito, na superfície do meu condutor ele tem módulo máximo, tá? E ele vai diminuindo à medida que eu vou me afastando do meu condutor. Então percebam o seguinte, o campo elétrico ele é máximo na superfície,
porém ele vai diminuindo com a distância, ok? Justamente por isso que a distância ao quadrado se encontra aqui na forma para o cálculo do campo elétrico, tá? Depende também, obviamente, do meio onde eu estou inserido, né? Por isso tem essa constante eletrostática do meio, tá? E também da quantidade de carga que eu tenho aqui no meu condutor, tá bom? Pessoal, com relação ao módulo, a fórmula é essa. Com relação ao sentido e à direção do campo elétrico, o que vai acontecer? Olha só, a direção do vetor campo elétrico vai ser sempre perpendicular à superfície do seu material, ok? Sempre perpendicular a essa superfície. Com relação ao sentido, pessoal, se eu tiver cargas positivas, o campo elétrico vai estar saindo desse condutor, ok? Se eu tiver cargas negativas, o campo elétrico vai estar entrando nesse condutor, tá bom? Pessoal, aquilo que eu já tinha comentado com vocês com relação à gaiola de Faraday, né? Então, o que a gente tem na gaiola de Faraday? Uma gaiola basicamente feita de material condutor. Esse material condutor distribui as cargas uniformemente pela superfície da gaiola, enquanto dentro da gaiola eu tenho um potencial, na verdade eu tenho um campo elétrico muito próximo de zero. Tá? O que isso acaba fazendo? Isso acaba protegendo quem está dentro da gaiola de Faraday contra qualquer descarga elétrica proveniente de fora. Tá? Então, é por isso que o carro oferece uma boa proteção contra descargas elétricas, assim como o avião também tem uma boa proteção contra descargas. Alguns prédios possuem estruturas metálicas em volta para fazer essa proteção e dissipar a descarga elétrica e por aí vai, ok?